Ele não pagou a conta no primeiro encontro. E agora? Vamos falar desse assunto polêmico que divide opiniões. Toda vez que surge esse tema no meu Instagram, é um rebuliço e todo mundo dá opinião, porque tem que ser assim, tem que ser assado, o homem isso, a mulher aquilo, não sei o que. Todo mundo fica meio inflamado e todo mundo tem alguma opinião pra dar. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra conseguir falar sobre isso mais profundamente. E eu vou trazer algumas considerações que eu não vejo ninguém fazendo. E eu tenho Mercúrio em Libra, então a minha opinião vai ser bem ponderada. Eu gosto de olhar os dois lados e tentar equilibrar a balança. Então vamos lá. Primeiro de tudo, por que é tão importante para a mulher que o homem pague a conta? Eu já vi todo tipo de argumento, mas o mais comum é... porque a mulher, né, falando... porque eu já tenho que gastar com cabelo, com maquiagem, com roupa, com acessórios, com unha, que eu não sei o que e tal. Então ele tem mais é que pagar a conta mesmo. Sinceramente, gente, pra mim... esse argumento não cola. Pra mim, ele não faz sentido. Eu parto do princípio, assim, de que ninguém me deve nada. Se você gosta de se arrumar, de se produzir, ninguém tem nada com isso. Você faz isso porque você quer. O homem não te pediu pra se maquiar, o homem não te pediu pra comprar roupa nova, ele não te pediu pra fazer a unha, ele não te pediu nada. Você se arruma porque você quer. Que a indústria da beleza bombardeia a mulher com muitas necessidades, isso é verdade. Mas não joga esse peso em cima do homem. O homem não tá te pedindo nada. Eu também sempre gostei de me arrumar, de me produzir, de me maquiar. Mas eu sempre fiz isso porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu me sinto mais segura, porque eu me sinto mais confiante. Então... pra mim não faz sentido jogar isso nas costas do homem e falar que não, porque eu já tive que me arrumar, então agora você pague a conta. Ele não tem obrigação de pagar sua conta porque você se arrumou porque você quis. Essa é a minha opinião sobre isso. Só que o que eu não vejo muita gente falando é que tem uma questão biológica aqui. E essa questão biológica é muito forte. É uma questão de natureza mesmo, de natureza feminina e natureza masculina. O feminino tem como necessidade básica a segurança. E o masculino tem como necessidade básica a admiração. Se a gente olhar para a natureza, e a natureza é uma escola, a natureza, eu tenho para mim que a natureza é uma inteligência de Deus. Tudo na natureza foi pensado nos mínimos detalhes, tem uma intenção por trás de tudo, tudo tem uma razão de ser, nada é aleatório, tudo está interligado, tudo está integrado, tudo foi pensado para que a vida se perpetuasse. E aí, se a gente pensa aqui em algumas espécies de mamífero, por exemplo, o macho, para poder acasalar, ele vai ter que provar a sua força. Ele tem que fazer algo para conquistar a fêmea. Ele conquista a fêmea provando a sua força. Então, esse macho vai se meter numa briga com outros machos, vai ter uma disputa, uma competição e vai ter um macho vencedor. Esse macho vencedor tem a admiração da fêmea, ele consegue a admiração da fêmea. As fêmeas, não sei se vocês gostam de ver documentário de bicho, eu amo, eu faço isso direto. As fêmeas ficam tudo olhando assim, né, tudo admirada. Elas devem pensar, uau, esse macho é forte, ele vai me dar filhotes fortes e ele vai prover a segurança que eu preciso para colocar estes filhotes no mundo. E ele se beneficia disso, porque os genes dele vão se perpetuar. Então é uma dinâmica que funciona, o macho provendo segurança e a fêmea devolvendo como admiração. Essa dinâmica é o que garante a perpetuação da vida, é o que garante a perpetuação das espécies. E não é assim só nos mamíferos, é um padrão entre macho e fêmea. As fêmeas sempre precisam de segurança e os machos sempre precisam de admiração. Tem algumas aves, por exemplo, alguns pássaros que... Nossa, tem vários, né? É muito interessante de ver isso. Tem pássaro, por exemplo, que vai fazer uma coreografia para conquistar a fêmea. Isso também é uma demonstração de força, porque habilidade, talento também é força.
Tem aves que constroem castelos, né? O macho constrói um castelo para a fêmea. Ele vai recolhendo várias coisinhas, galinhos, plantinhas e tal, e ele faz uma casa linda ali para a fêmea. O macho que fizer a casa mais bonita é o que vai poder acasalar, que é o que conseguiu a admiração da fêmea. Tem peixes, por exemplo, tem uma espécie de peixe que faz uma mandala linda na areia, uma bela obra de arte para encantar a fêmea. Esse peixe também está provando a sua força, também está provando que ele tem talento, que ele tem habilidade, que ele é habilidoso. Isso é força. E assim como o masculino gosta de beleza, o feminino gosta de força. O masculino se admira com a beleza, né? Feminino é beleza. E o feminino se admira com força. Masculino é força. Então, quando você sai para jantar com um homem ou com uma mulher e no final, ali na hora de pagar a conta, esse homem saca a carteira e fala, não, pode deixar, deixa que eu pago. A mulher olha para esse homem admirada, porque ela fala, uau, ele consegue sozinho. Uau, ele, né? Ele se banca, ele banca o negócio, ele consegue, ele é capaz. E isso gera uma segurança para ela. E ela devolve isso como admiração. Significa que esse homem vai poder acasalar naquele dia? Não. Mas contou pontos a favor. Contou muitos pontos a favor. A mulher se admira quando o homem paga a conta. Por uma questão muito da nossa natureza mesmo. Esse homem é capaz de gerar segurança. Significa que vai dar certa relação só por causa disso? Não, porque tem homem que paga a conta e é um tremendo babaca, mas que conta pontos a favor, isso conta. Então, acho que o homem deve pagar a conta? Sim, eu acho que o homem deve pagar a conta, sou super a favor do homem pagar a conta. Mas eu acho que é uma obrigação dele pagar a conta? Não acho que seja uma obrigação, afinal nós estamos vivendo em tempos de igualdade, as mulheres lutaram por direitos iguais, muitas vezes ganham igual ou melhor do que o homem e abriram essa brecha para que eles não tenham esse ato de cavalheirismo. No entanto, o homem que tem se destaca com toda certeza. Querendo ou não, gente, homens, vou mandar real aqui para vocês, se tiver algum homem aqui assistindo, quando o homem não paga a conta, a mulher pode até aceitar, mas isso dá uma broxadinha. Querendo ou não, dá uma broxadinha. Porque fica essa coisa assim, ele não consegue sozinho. Entende? Então, tenham isso em mente. Tá querendo conquistar? Tá querendo impressionar? Pagar a conta vai contar bons pontos pra você. Agora, ele não pagou a conta no primeiro encontro. O que eu faço, Ana? Eu vejo de tudo na internet, gente. Esses dias eu tava vendo um post que falava assim, se o homem não pagou a conta no primeiro encontro, pague você a sua parte ou pague a conta inteira e nunca mais saia com ele. Eu acho isso um erro. Vou te dizer por quê. Nós temos sim esse lado animal que eu mesma expliquei aqui, né, dessa necessidade de segurança feminina e tudo mais. Só que nós somos seres humanos. Nós somos seres racionais. A gente consegue racionalizar algumas coisas. A gente tem que usar a nossa sensibilidade também. Cadê os valores, gente? Vocês acham valoroso passar essa questão material acima de tudo? Vocês acham que é virtuoso desmerecer um homem completamente por falta de capacidade financeira? Entendem o que eu tô falando? A gente tá vivendo momentos em que os valores se perderam e a gente precisa resgatar isso. As mulheres hoje querem achar um homem pronto, um homem que já seja rico, que seja capaz de prover sozinho, e nem sempre isso acontece. A gente vive num país onde o nosso dinheiro não vale nada e tá valendo cada vez menos. É difícil ter o básico para sobreviver. Então, muitas vezes, você tem que estar disposta a construir uma vida ao lado da pessoa. Eu acho tão bonito quando eu escuto histórias de casais falando, nossa, amor, lembra como é que era? Quanta privação a gente viveu, a gente não tinha dinheiro pra nada. E olha onde nós chegamos hoje. Isso é bonito, gente. E tá se perdendo. Porque as mulheres estão esperando homens prontos.
e não estão se colocando à disposição de construir uma vida do lado deles, com parceria, com lealdade, com amizade. Então eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso. Você não sabe o que esse homem está vivendo, se ele está passando por um momento difícil financeiramente falando, né? Se ele está passando por algum aperto, o que está acontecendo na vida dele. E se ele está passando por uma dificuldade financeira, ele merece ser totalmente descredibilizado por isso? Será que ele não tem outras virtudes a serem levadas em consideração? Eu acho que as mulheres precisam tomar muito cuidado ao serem taxativas com essa questão de pagar a conta. Porque na vida, nada é tão preto no branco. A gente tem que discernir com sabedoria aquilo que a vida nos manda. A gente tem que avaliar o contexto. Qual é o contexto desse homem? Você tem que avaliar algumas coisas. Ele mora sozinho ou mora com os pais? Ele é esforçado? Ele é dedicado? Ele é ambicioso? Ele tem valores que você admira? Como ele te tratou? Ele foi cavalheiro? Ele foi respeitoso? Cavalheirismo não é só pagar a conta, não. Tem inúmeras outras formas de ser cavalheiro. Ele te buscou? Te levou de volta para casa? Ele foi respeitoso com seus limites? Como ele te tratou? Tem tantas coisas a serem observadas, a serem levadas em consideração. E eu tenho um exemplo disso, a minha própria vida, o meu próprio casamento. Quando eu conheci o meu marido, ele não pagou a conta no primeiro encontro. E ele realmente não era um homem próspero na época. Ele estava passando por dificuldades financeiras, a empresa dele não estava indo muito bem, a cachorra dele estava doente, ele estava gastando uma nota com a cachorrinha dele. E não pagou a conta no primeiro encontro. E gostei? Não gostei. Deu uma broxadinha? Deu uma broxadinha. É o que eu falei, a mulher gosta do homem que paga a conta, é uma demonstração de força e tudo mais. Mas tantos homens pagaram a conta e foram completos babacas comigo antes. O meu marido não pagou a conta, mas nunca um homem foi tão cuidadoso, tão respeitoso, tão protetor e tão cavalheiro comigo. Ele me tratou muito bem. Ele teve um cuidado comigo que nenhum outro homem teve. Eu vi valores nele. Na nossa conversa eu percebi que os nossos valores eram compatíveis. Ele não era um homem feminista. Isso tem que ser observado também. Que o homem feminista, ele é assim, ele não vai gerar segurança para você. Meu marido não era esse homem, ele tinha os valores, ele tinha virtudes. E graças a Deus que eu não deixei de sair com ele porque ele não pagou a conta. Graças a Deus que eu fui capaz de enxergar as virtudes dele. Porque de lá pra cá, ele prosperou muito. E hoje ele é o provedor da nossa casa. Juntos nós crescemos. Um dando apoio ao outro, um dando suporte ao outro. E hoje eu não pago conta nenhuma. Mas se eu tivesse deixado de sair com ele por causa disso, eu tinha perdido um homem maravilhoso. Um homem de valores, de princípios, um homem que eu admiro. Por quem eu sou apaixonada. E que eu não tenho dúvida de que é o melhor pai que eu poderia escolher para os meus filhos. Imagina se eu tivesse deixado passar. Então, mulheres, por favor, tomem muito cuidado com isso. Cuidado para não focarem tanto naquilo que não saiu como vocês desejavam, a ponto de não conseguirem enxergar as virtudes que realmente importavam. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Toma cuidado. Cuidado para não seguir por uma linha muito materialista.
porque tem coisas muito mais importantes. Olhem as virtudes dessa pessoa. Olhem o contexto, aprendam a discernir, avaliem a situação como um todo, para não deixar passar um homem de caráter, um homem de valores que fariam vocês muito felizes. Nem sempre a gente encontra uma pessoa pronta na vida. Às vezes a gente encontra uma pessoa com quem a gente precisa construir uma vida. Então tenham isso em mente. Essa é a minha opinião sobre esse tema. E eu quero saber o que vocês pensam. Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Mas espero ter gerado aí uma boa reflexão. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.